Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Então, na verdade, essa aula ainda ela continua, né, dentro do tópico de engenharia de cargas. Como eu tinha comentado no vídeo anterior, a gente vai, na verdade, agora fazer um resumão, né, para não encher tanto o saco de vocês, sobre cargas, especificamente em asa, fuselagem e empenagem. Várias dessas transparências aqui que estão nessa nota de aula já foi explicado, por exemplo, em aulas anteriores, em vídeos anteriores, então eu vou, né, pular essas transparências. Eu quero só aqui, na verdade, particularizar algumas definições clássicas e algumas lâminas que são necessárias, assim, algumas observações pontuais. Esse material vai estar disponível para você na página oficial da disciplina no Moodle, né, da UFABC. Espero que você aproveite bastante também esse material para amadurecer essa questão, né, da engenharia de carga, se você tem bastante interesse nessa área. É uma área que conversa bastante, né, com controle, com aerodinâmica, né, com desempenho, tá? Então, esse material fica para você depois avaliar com mais calma. Então, essas definições eu faço questão, né, de trazer novamente, porque são definições associadas na base de certificação e muitas vezes o aluno não faz a leitura da base de certificação e depois é surpreendido. Então, vamos lá. Isso aqui a gente já discutiu, né? No caso, carga limite, é a carga máxima prevista sob as condições normais de operação do avião, ou então é a carga mais severa para uma dada probabilidade. Sobre condições limites, o projeto da aeronave deve assegurar que não haja nenhuma deformação permanente, deformação plástica na estrutura após a aplicação das cargas. A carga de teste é o produto da carga limite pelo fator teste, que geralmente varia entre 1,125 a 1,25. E no caso da carga última, carga de projeto ou carga final, denominada aqui nesta nota de aula de P máximo, é o produto da carga limite pelo fator de segurança final. Geralmente é um fator igual a 1,5 para aviões comerciais e menor que 1,5 para aviões militares. O fator de segurança final visa cobrir incertezas e aproximações na determinação da carga, bem como nas propriedades do material e no controle da qualidade, ou seja, na questão da modelagem, né, que é utilizada na tentativa de representar, né, o que futuramente vai acontecer com o avião. Além disso, há algumas manobras de emergência feitas pelo piloto que resultam em cargas mais elevadas do que as previstas. Para o caso de pressurização, o fator de segurança adotado é igual a 2. Então, para cumprir os requisitos dos órgãos, né, das autoridades aeronáuticas, a estrutura deverá suportar tanto a carga teste como a carga final sem falhas, né? A carga teste associada aos full scales, né, tanto da análise estática quanto análise de fadiga. Então, o P, né, é para a condição, né, sem escoamento e o P máximo é para a condição sem ruptura. Aqui também é uma outra situação que a gente já viu, não é? É um diagrama de corpo livre, né, que a gente já discutiu, a questão dos eixos de referência do avião. Tem essas funções que eu vou fazer questão de relembrar aqui, funções da asa, né, suportar carga de pressão aerodinâmica, carga de trem de pouso e do motor, armazenar combustível, né, suportar massas localizadas, suportar cargas adicionais provenientes de atuadores em superfícies de controle e superfície hipersustentadoras, transferir a força de sustentação para a fuselagem a fim de equilibrar as forças inerciais e gravitacionais, transferir as cargas inerciais provenientes dos trens de pouso, dos motores e das próprias asas para a fuselagem. Função da fuselagem: fornecer acomodação e sustentação para as cargas e tripulação, passageiros, suportar as cargas de trem de pouso, trem de nariz e possivelmente motores, né, transferir as cargas das superfícies de controle para o CG do avião, acomodar equipamentos, sistemas e etc. Então, ele começa agora com uma apresentação, né, dos casos específicos, né, de cargas na asa. Veja que a gente passeia novamente, né, por aqueles conceitos que a gente já viu, né, no conjunto de vídeo que tratou, né, sobre esse primeiro momento da engenharia de cargas.
E aí eu peço que depois você olhe direitinho, né, esses casos aqui que a base de certificação possivelmente me pede também para se analisar. Tá? Então, isso daqui é aerodinâmica, a gente já viu, tá? Depois vocês dão uma olhada direitinho. O que eu vou destacar aqui, ó, para vocês são esses relatórios da NACA, né, que é a atual NASA, né? Existem vários relatórios, né, ainda com denominação NACA, que eles me trazem modelos, né, por exemplo, né, de distribuição de sustentação, modelo de tubo reforçado, né, isso daí a gente vai, né, discutir também. Tá? Mas eu peço que vocês avaliem aí esses relatórios, né? Vocês buscam na internet, eu acho que geralmente é conteúdo aberto. Né? A característica geométrica da asa, tá? Características aerodinâmicas, tá? Coeficientes adimensionais de sustentação, arrasto, essas coisas todas que vocês, né, já sabem lá da aerodinâmica e que a gente mais ou menos discutiu lá no primeiro momento sobre esse assunto. Tá? Que veja, diferente do método do Vant que a gente viu, aqui, por exemplo, ele está explicitando esse método de Schrank, né, para caracterizar, para definir o modelo de sustentação. Tá? Então, fundamentado aqui nesse relatório NACA aqui 948, tá? E aí você pega, né, dá uma olhada direitinho, né? Ele me fala aqui que o método pode ser visto. O método, como pode ser visto, é adequado para todos os problemas em que uma precisão tão grande não seja requerida, ou seja, em geral, para investigações considerando, né, problemas de coeficiente de sustentação máximo, stall e equilíbrio estático. Tá? Ainda a questão sobre aerodinâmica, né, associada à questão do fator de carga por rajada, tudo bem, isso a gente já discutiu. Né? Agora, como a gente sai disso para os esforços solicitantes, é interessante a gente comentar isso daqui, porque isso tem tudo a ver com aquela pegada que a gente deu, não é? De como eu pensar essa transferência de carga para esforços. Então, aqui ele fala, tá? Os esforços solicitantes, né, os esforços cortantes na direção Z, podem ser considerados como sendo resistidos principalmente pelas almas das longarinas da asa. É conveniente orientar os eixos dos sistemas de coordenadas de referência alinhado ao seu eixo Z, com o plano da alma da longarina principal da asa. Os esforços cortantes e momentos fletores são dessa forma determinados com base nesse sistema de coordenadas. Então é uma coisa importante. Tem que ficar na sua cabeça que uma alma de longarina é responsável, né, por resistir e transmitir esses esforços cortantes que vêm da flexão. Tá? Então é algo que está claro, né, que a gente tem que amadurecer. Tá? Isso a gente já reforçou quando da apresentação, né, dos elementos estruturais principais, né, de asa, de fuselagem. Tá? A gente já comentou, já deu essa lógica. Ah, professor, eu não consigo enxergar. Então tem defeito lá na parte de análise, estrutural. O momento de torção, né, os momentos de torção necessitam da determinação do eixo elástico da asa. Né? No entanto, a posição desse eixo é geralmente desconhecida no momento da determinação das cargas, sendo dessa forma necessária uma escolha arbitrária da posição para o eixo Y. Após a determinação do eixo elástico, determina-se então a distribuição dos momentos de torção em relação ao mesmo. Esse eixo elástico aqui deve ser o centro de torção, possivelmente. Eu acho que tem uma disciplina aeroelasticidade que vocês estudam isso aí por conta de Flutter, né? Não sei, alguma coisa desse tipo. É recomendável que o eixo de referência corresponda a uma parte física do avião. Aí vem a questão do diagrama de esforços solicitantes, algo muito similar ao que a gente viu lá no Vant, né? Eu vou ter uma distribuição aqui de sustentação e ele vai avaliar por faixa aqui, né? E ele faz toda aqui, né, a utilização de diagrama de corpo livre, né, e equilíbrio aí para relacionar essas forças, tá, associadas aí na asa, né, a resultante da sustentação, equilibrado aí, né, relacionado aí com o fator de carga, peso da aeronave, a questão do tail aqui, a força na empenagem horizontal, essas coisas todas, tá? Que vocês conseguem enxergar facilmente. Perfeito? Vamos lá, questão das condições críticas no diagrama VN, isso aqui a gente já discutiu também. Né? As condições críticas de carregamento por meio
do diagrama VN, né, a questão do momento de torção, que vai gerar um fluxo de cisalhamento que vai, né, vamos dizer assim, ser resistido e transmitido pela skin e pelas webs das ribs, tá? Também, isso daí a gente tem que entender. A condição de rajada, a questão aqui, né, a aerodinâmica associada aí à asa também. Estou passando bem, né, ligeiro aqui, porque espero que depois você gaste um tempinho analisando mais, né, essa aula, né, como se fosse um a mais, né, dentro desse momento da engenharia de cargas, né, desse resumão de engenharia de cargas. Componente aerodinâmica projetada em outras direções, e aí vem a questão dos esforços, né, ó. São integrais. Lembra que eu falei de integração numérica lá, tá? Então, por isso, tá? Porque a gente possivelmente integrou numericamente nessas expressões na faixa definida para definir cortante e momento fletor, né? E aí a gente tem também a questão do momento de torção definido por essa integral. E aí ele vem com uma discussão de carga inercial, né? Muito do que vocês aprenderam também lá em dinâmica, e ele me dá aqui, né, a contribuição dessas cargas inerciais para os esforços, e aí ele já passa para a questão das cargas na fuselagem, né, o que é que precisa ser analisado, tá, bonitinho, né, dentro da lógica lá da base de certificação, né? Esses são casos de carga possíveis que a fabricante, né, vai, vamos dizer assim, aplicar no seu modelo de elementos finitos. A interação, né, do que a gente tem da aerodinâmica da asa com a aerodinâmica da fuselagem, né, essa transferência aí. A questão, né, do equilíbrio desse balanço. Aqui a questão de aerodinâmica também, né? Um fluxograma muito similar àquele que a gente já tinha apresentado para definir o que é caso crítico e que não é crítico, né, dentro, né, do que vai ser enviado para o grupo de análise estrutural. E aí a gente finaliza aqui com as cargas na empenagem, né, que você precisa também dar uma olhadazinha aí para entender, né, a partir do diagrama de corpo livre, né, de como, né, determinar e enxergar a situação crítica, né, para a empenagem dentro do que a gente já discutiu aí nessas aulas, nesses vários vídeos, tá? Tá? Uma outra situação aqui também descrevendo, né, essa situação aqui, né, tipo de condição crítica. E aí uma situação aqui também, né, levando aqui a questão da aerodinâmica. E aí a gente finaliza, tá, esse tópico da engenharia de cargas apresentando aqui, né, esses elementos associados à empenagem, né, horizontal. Tá? Né, olha, são todos elementos, né, rajada, condição aerodinâmica, a mesma coisa do que a gente fez lá para a asa. E um resumão aqui, né, que são exigidas condições, né, outras condições para o projeto da empenagem, que representem condições de manobra dentro dos limites do diagrama VN, que, embora não sejam críticas para a asa, podem produzir cargas críticas no caso da empenagem horizontal. Né, na determinação das cargas devido às manobras, né, é possível contabilizar a força do piloto, eliminar qualquer caso que exija uma força do piloto maior do que os valores especificados. Por isso é necessário estudar as características dos aerofólios, com superfícies móveis e de momentos nas articulações das mesmas, para se determinar os esforços dos comandos. É importante notar que a precisão dos momentos nas articulações das superfícies móveis, flaps, lemes e tabs, a partir dos dados teóricos, geralmente carecem de exatidão. Dessa forma, sempre que possível, é recomendado obter dados de testes tipo, né, ensaios. Né? Estes comandos sejam construídos em escala natural. Mais elementos aqui, agora de carga na empenagem vertical, e
ele me traz aqui aquele diagrama final, não é? De corpo livre, representando, né, as resultantes aerodinâmicas, né, no avião. Eu sei que é muita coisa, né? É muita coisa para a gente absorver nessa introdução, né, da engenharia de cargas, mas como eu já falei, não é o objetivo da disciplina se aprofundar nesse tema. Eu tenho que trazer elementos aqui para justificar essa transição das cargas para esforços e tensões. Né? Nesses vídeos, em vários momentos eu fiz essa lógica, né, da transição. Espero, né, que você, né, que tenha vontade de atuar num grupo de cargas, né, se aprofunde mais e traga elementos aí para que a gente possa debater nos momentos síncronos ou no fórum de discussão no ambiente Moodle da disciplina, né, no Moodle oficial da UFABC. Então, até o nosso próximo vídeo, finalmente com um assunto novo, tá? Até mais.